entrevista de história oral realizada no Paço Municipal, gabinete do prefeito, pela historiadora pesquisadora Mônica Rodrigues, no dia 9 de maio de 2014, com o prefeito Alberto Pereira Mourão, contando com a presença da senhora Maria da Glória Tavares de Santana. Senhor Alberto, o senhor aceita ceder gratuitamente os direitos de conteúdo e imagem desta entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa? Sim. Para começar, o senhor poderia falar um pouco onde e quando nasceu, contar um pouco sobre seus pais e sua família e como chegaram à Praia Grande? Eu nasci em São Paulo, na periferia, na Vila Carioca, em abril de 54, 26 de abril. Mas fiquei pouco tempo ali, mudei rapidamente, né, acho que menos de unidade, para o Jardim Maristela, que fica na divisa com São Bernardo e com São Paulo. A periferia é bem... As pessoas hoje falam não tem mas é uma periferia digna, até porque você, apesar de barro, tudo aquele lamaçal, eu me lembro que eu pegava... Para ir no colégio, meu pai não tinha segundo ano primário, minha mãe também, né, mas naquela época primário, né, e sempre se dedicou assim, a dar o melhor para a gente no processo educacional. Então ele me inscreveu num colégio que era top em São Paulo, Armando Álvares Penteado, né, lá na FAP, Lago São Francisco. Eu fui fazer o que nós chamamos de... Fiz exame de admissão, porque não tinha, você não entrava para a antiga quinta série, né? Você não entrava sem fazer exame de admissão. Até nos colégios estaduais, você tinha pouca vaga. E eu fui fazer o colégio comercial. Colégio comercial, engraçado que eu tinha aula de letra gótica, porque você lê livro razão, livro caixa, né, débito e crédito. Então, eu já saí dali na oitava série com uma boa formação no início da contabilidade, por isso que eu segui, fui fazer técnica de contabilidade, depois fui fazer ciências contábeis para poder fazer direito, que é o que eu mais gostava. E às vezes as pessoas falam que andam 500 metros para ir no colégio, a gente andava 12 quilômetros. Eu tinha que colocar uma galocha no pé, porque dia de chuva o barro vinha que pegava no calçado e não desgrudava. Então você tinha que botar uma galocha, que ninguém sabe o que é galocha possivelmente hoje, é uma capa de borracha que você coloca no sapato e tira ela depois, bota num saquinho e segue seu rumo, né? As mulheres faziam isso, as professoras que vinham dar aula no nosso colégio, que eram escolas agrupadas do Jardim Maristela, eram escolas de madeira, mas de qualidade. Você tinha um respeito pelo professor. Acho que é um dos problemas que a gente pode falar aí na frente, o que aconteceu com a educação em alguns sentidos, a nível nacional, né? Bom, o senhor falou já do Colégio Maristela, mas onde o senhor iniciou seus estudos? E quais as lembranças dessa época, do início da escola? Eu comecei meus estudos nas escolas agrupadas do Jardim Maristela. Eu chamei a escola agrupada porque era escola improvisadas, de madeira. Elas eram todas de madeira. E eu me lembro do primeiro dia que eu fui à escola, né? Porque, como a grande maioria das crianças, possivelmente inocência ainda choram, né? Eu fui chorando. Então eu me lembro do dia que eu fui pro colégio, os primeiros 2 dias eu chorei. É engraçado, né? Me lembro das minhas professoras, Maria Helena, né? Lembro da diretora, Dona Darcy. Aliás, uma das professoras minhas, a Dona Maria Helena, ela veio me conhecer aqui de novo como prefeito. Me procurou um dia, muitos anos depois, mas já estava bem velhinha já, mas ela me procurou. Bom, como foi a vinda junto com a sua família para Praia Grande? O meu primeiro contato foi quando eu estava no colégio ainda. Eu estava nos primeiros anos da escola, eu tinha 7 anos e meu pai, ele tinha bar, mercearia, teve açougue, teve tudo em São Paulo, né? E construía também, fazia umas casinhas dele lá naquela periferia. E aí ele resolveu que ia
começar a fazer alguma coisa em Praia Grande. Convidava ele para vir aqui e ele me trouxe. E eu me lembro que eu desci para a Estrada Velha de Santos. Né? Lembro até o dia que eu desci, que eu estava no banco traseiro e o motorista era um japonês. E dizem que com todo respeito aos esteitos, uma brincadeira aqui, dizem que eles não sabiam dirigir, né? Falando que mulher então, japonês não dirige bem. Não sei por que essa brincadeira, né? E de fato, gente, parecia certo aquele carro, foi louco, viu? Não sei se a gente ia despencar com aquele carro. E aí eu me lembro de ter passado na Padre Manuel da Nóbrega, ainda que ela estava colocando cascalho. Aquela mente, assim, um garoto de 7 anos, muita areia, passamos para a estrada de ferro aqui, ó. Para entrar, chegamos aqui na Praia Grande. Eu fui até ali na Alvorada, tinha um senhor que tinha um stand de venda ali um corretor chamado Armando, o senhor Armando. Me lembro dos nomes deles direitinho. E aí, é onde é hoje, perto da Ernesto Vergara, bem na frente da Ernesto Vergara. E ali tinha um lago tinha uma lagoazinha. E depois meu pai acabou comprando um terreno ali na antiga Rua 4, né, na Alvorada. E começou a construir. Para a construção, nós voltamos um outro dia, né, para ficar. Ele veio para ficar e começar a fazer as preparações. E eu vim com ele e dormi aqui um dia, né? E nós dormimos, só que você se reporta a 1962, gente, 62, 63, eu me lembro que não tinha acontecido a Revolução ainda, e muito mosquito, né? Porque um dos postos avançados da Fortaleza Itaipu era na Vila Tupi, ali perto onde era o antigo Anzan, ali tinha um posto avançado da patrulha, que era mato. Essa mata que a gente vê aqui no fundo da serra era isso aqui tudo. Você tinha o núcleo da Guilhermina, o núcleo do Boqueirão, o núcleo da Tupi pequenininho, Oceano, e depois se ia parar na Caiçara. O resto era mata mesmo. E a Avenida do Telégrafo que você tinha aí, os postos do telégrafo e um caminho embaixo, era isso. E aí a gente acabou dormindo ali, e quando eu voltei para São Paulo, fui para, né, na segunda-feira para ir para o colégio, e foi um fim de semana, 7 de setembro, na verdade, que eu passei aqui. A professora me mandou de volta para casa, porque eu estava com catapora. Estava tudo mordido, o rosto tudo picado. E foi assim? Foi assim o primeiro contato que eu tive com Praia Grande. Essa é a primeira vez até que eu falo sobre isso, né? Foi a primeira vez que eu mantive contato com a cidade. E aí meu pai ficou por aqui até 67, 69, né? Isso em São Paulo. E isso vinha descendo, né? Ele começou a construir gradativamente. E quando foi por volta de 69, ele falou que iria montar um comércio de material para construção. E eu já estava com 15 anos, tinha começado o ensino, eu ia começar o primeiro ano técnico de contabilidade. E ele falou assim, você quer descer comigo? Né? Aí eu falei que sim. A gente com aquela idade de 15 anos já tomava umas decisões diferentes, né? Aí vim eu morar com ele sozinho. Porque meu irmão estudava, já estava fazendo faculdade, minha irmã também já estava encaminhada, e ele achava que não devia ser para trazer todo mundo uma vez só. Então nós viemos para cá, eles vinham de fim de semana, o nosso subiu de fim de semana, e eu ia ele sozinho para tocar o comércio. Eu ficava no balcão. Eu sei a primeira nota fiscal para cliente é Júlio Blanco, na Vila Tupi. Eu estava no balcão no dia que ele foi lá comprar o primeiro saco de cimento. Júlio Blanco fica na primeira rua paralela a Kennedy. Então, o senhor... Rua 16. Eu vi o senhor e seu pai, o senhor com 15 anos não deve ter sido fácil. Não, eu tinha que... Aí eu estava com o Silva, e sim, com uma determinação que ele tinha, ele falou assim, vamos escolher um colégio melhor. E sim, ele conversou com as pessoas aqui, e aí falou que o Tarquínio Silva, que era o top em Santos, falou assim, vamos lá. Fui lá, me lembro que ter ido lá com ele, fiz a minha matrícula, só que eram 3 ônibus para chegar lá, né? Eu ia até o Boqueirão pegava um ônibus até a divisa de Santos com São Vicente, ali, né?
e dali eu pegava um outro até a Rangel Pestana. Então era uma ida longa, né, de transbordo. Pegava as filas na época de temporada, uma loucura, porque só tinha ponte e pêncil mesmo, então quando chegava na temporada, a fila de carro chegava lá embaixo, entrando pela linha 1, né? Você imagina a linha 1, que é aquela avenida principal de São Vicente, vai até na entrada do estado da Anchieta. A fila chegava lá, para passar aqui na Ponte Preta. Parava São Vicente, parava tudo. Aí só foi fazer ciências contábeis. Fui fazer ciências contábeis. Técnica de contabilidade. Ciências Tá. contábeis, depois eu fui na faculdade, que saiu de lá da FAO. Aí o senhor se forma, né, no ensino... Não, eu acabei, no período que eu estava começando a faculdade, eu fui fazer exército. Ah, Meu pai não queria, mas eu fui. É uma coisa que aliás, tem um livro de, acho que é Richard Becker, né, que fala que os caminhos que você poderia ter tomado diferentes, né? Não sei se você já chegaram a ler, né? sim. E aí fala que se você fazer um exercício mental, como é que seria se você tivesse tomado outro rumo? Porque a gente tem diversas vontades na nossa vida, principalmente quando a gente é adolescente, né? Eu, por exemplo, queria seguir carreira militar, na Marinha. Então eu acabei indo fazer... Não, meu pai achava que eu devia tomar conta da atividade comercial da gente. Aí o senhor foi para Fortaleza depois, segundo Não, o BC, né? eu fui me inscrever na Paraná. Antigamente era na Paraná, o alistamento de todo mundo. Eu fiz alistamento em São Vicente, mas a seleção, exame médico, tudo era na Paraná, na época certa. Uma Paraná atrás toda, a Beneficência Portuguesa. E aí fizemos os exames. Na época eu ia ser dispensado. O sargento olhou e falou assim, você já está fazendo faculdade, você não tem necessidade de você servir, né? Mas vou fazer a pergunta para você se você quer. Você quer servir? Eu falei, sim, eu quero. Já estava junto com o Escobar, um amigo meu, que hoje é diretor da ESPN. Aí ele falou assim, então vou te sugerir para você fazer uma prova lá em São Vicente, no segundo BC. Se você passar, tem vaga para 20. Fazer o curso de oficial da reserva. Aí eu fui para lá para São Vicente, fiz o exame, você faz o exame escrito, o exame oral e um físico, né? Com 3 exames. Eu passei, aí incorporei. Fiquei 1 ano no exército ali, depois mais 4 meses, no ano seguinte. Aí você volta de novo, você desincorpora, fica 1 ano, faz o curso de 1 ano. Já incorpora acima de cabo, né? E aí faz o curso de oficial. Depois você volta para fazer um segundo tempo como suboficial, como aspirante oficial, para você depois ser promovido, né? Você recebe a promoção depois que você faz a outra. Aí o senhor sai do exército, volta para o comércio? Não, e aí, nas indas e vindas eu tinha que me virar, né? Já que eu tinha tomado essa atitude de servir, acabava me desdobrando. Mas volto para a minha vida normal. Continua os estudos? Continuo estudo, faço faculdades e continuo a minha atividade comercial do mesmo jeito. Aí o senhor se formar onde? Eu fiz na Católica. Católica, Unisantos, Universidade Católica de Santos. Bom, vamos fazer agora assim um pulo nessa história. É muito importante conhecer essa sua trajetória como estudante, é muito importante para a gente. Vamos já começar nas questões políticas. Em 1982, o senhor se inicia sua carreira como vereador. Qual era a sua principal preocupação? Olha, durante o período da faculdade, que era o período que estava ainda na Revolução, né, a gente não... Eu me lembro como garoto ainda, quando eu estava no Álvares Penteado, todo aluno daquelas primeiras séries, eles ficavam no subsolo do colégio. E os colégios em São Paulo tem um subsolo com um pedaço para fora.
E eu era garotinho, eu me lembrava das bombas sendo estouradas no meio da praça, né? Porque ali na frente ficava a faculdade de Direito, fica a faculdade de Direito, né? E aquele, como chama aquele visual para falar lá, os estudantes de Direito iam para a porta malhar, né? Daqui a pouco chegava a polícia e bomba em cima, né? E aí eles saíam correndo pelas laterais das ruas. E a gente era muito pequenininho, garoto de talvez 10 anos, você ficava olhando aquilo assustado, olhando aquela polícia atrás dos caras jogando bomba. E assim, você grava na sua mente essa situação. E aí depois, engraçado que eu acabo indo para o exército, mas a minha não era um fundamento ideológico. Coisa que me fascinava, normal, né? Era um fascínio de criança, adolescente. De criança. Aí eu acabei indo para a faculdade. Na faculdade você tinha os partidos políticos do diretório, PIA, né? Aqueles partidos que você tinha mais aproximação, que eles chamam de partido, né? Porque fazia tanta política que dava nome de partido, não? Essas correntes dentro do diretório. E acabou se juntando com algumas pessoas. Tanto que naquela época a maior parte virou vereador. Uma parte assim, Nobel foi meu aluno na mesma classe que eu, o Edmundo Mesquita, a Maria Alice, mulher do Lara, tem um garoto que foi presidente da Câmara de Maranguá, quem tem mais, acho que tem mais alguns aí que estão. Então essas pessoas acabavam, porque você tinha que. Acabava, a faculdade de Direito sempre foi um celeiro, né? Eu acho que o covil da discussão política, né? Na verdade até porque ciências sociais, né? É difícil você não discutir isso aí. Mas não estava embriagado da política, não. Eu participava como sempre fui, né? Em qualquer momento da minha vida eu sempre participei. Eu era garoto e já tomava conta de time de futebol com 10 anos de idade, 12 anos. Uma vida rotineira normal, acho que fazia parte do meu ser, né? Mas não com profundidade. Eu virei político por um acaso, não pela... você vai ser, porque eu acredito muito que quando você só busca, você atropela os outros. E isso é muito perigoso. Quando você tem um foco, você só olha aquele foco seu e esquece que no caminho você tem esses percursos que você tem que desviar, que você tem que entender que não pode passar por cima dessas pessoas. Então você tem obstáculos naturais e obstáculos que são da concorrência, do processo normal daquilo que você objetivou. Não dá para você, a qualquer custo, cumprir seus objetivos. Então, quando você vem de casa pensado para a vida pública, eu quero ser vereador, não pergunta por que você quer ser, né? Eu quero ser um homem público, mas você não tem ideais, não tem objetivos. Os ideais, você não... eu acho que penso assim, eu acho, não. O ideal é uma coisa que flui de você, é uma construção que vem gradativamente sendo armazenada, né? Desde a sua formação como ser humano lá, até os 7 anos de idade, caráter, personalidade, tudo aquilo que você constrói dentro da sua família, e com o processo educacional, né? E você passa a ser um ser crítico, né? E você começa a ter uma visão de mundo que você quer. Eu imagino assim, e eu acho que esta coisa segue com naturalidade depois. Então, é espontâneo de você. Eu acho que isso que me levou para a vida pública, né? Porque eu sempre tive uma participação em alguma coisa, em algum evento na área educacional, lá no momento que eu estava no colégio, sempre participando de alguma atividade. Isso já tinha uma característica de quem estava preocupado em participar. Sabemos que uma das suas ações como vereador foi a discussão e implantação do Estatuto do Magistério Municipal na época. Como você deu esse envolvimento com o magistério? Então, acho que vou voltar um pouco antes de como é que eu cheguei na Câmara, né? Eu cheguei na Câmara através do convite de um
de um prefeito que eu tinha votado. Eu votei no prefeito Leopoldo. Eu admiro muito. Eu tinha admiração muito grande. Você sabe que o Leopoldo não tinha um grau de escolaridade grande, mas ele tinha uma visão, ele é uma inteligência emocional, né? E essa coisa, se a gente pegar aí, e eu quero fazer justiça, porque eu já falei algumas vezes sobre isso, ele na época contratou uma empresa, acho que era Esquadro, que é de Curitiba. Se você pegar o planejamento estratégico da Praia Grande dos anos 70, muitas cidades do mundo não tinham. Ele se perdeu porque ninguém implantou, né? E quando a gente retomou a prefeitura em 93, né, assumiu, pouca coisa podia ser resgatado, porque os espaços estavam ocupados, né? Muita coisa a gente conseguiu fazer de outra forma, para poder tentar salvar, né, essa ocupação desordenada, mas ele tinha o primeiro plano diretor, né? Maravilhoso, né? Eu acho que deve ser, vocês devem ter lá no Centro de Memória, eu pedi para contactar, fantástico, fantástico. Eu acho que eles deviam até apresentar isso aos alunos, né, para eles terem ideia, né? De quem foi, né? Porque o Leopoldo teve a coragem de tentar pegar o primeiro financiamento público para fazer a Avenida Kennedy. A Avenida Kennedy seria outra, se ela está boa, seria mais do que ótima, se tivesse implantado no projeto original. Mas, porque você cria um desenvolvimento diferenciado quando você implanta uma infraestrutura adequada no mesmo momento. Você não deixa ela ser ocupada no seu entorno de forma subnormal. Então, eu reputo ele como uma figura fantástica. E ele um dia apareceu no escritório. Eu já era casado, estava lá no escritório de Comitê ao Comércio, mas ao mesmo tempo também construía. Chegou lá ele e o Pedro Chaves. Viemos aqui para filiar você no MDB. Porque a Arena é MDB, um lado de lá e lado de cá. É o bipartidarismo. Bipartidarismo, regime militar, e eu acabei entrando no MDB. E dentro do. Não me filiei não pela candidatura, me filiei por filiar, porque o Leopoldo era uma figura que eu respeitava, acabei me filiando. Aí começaram a me convidar para reuniões do diretório. Como eu fazia faculdade de Direito, e a legislação era dispersa, né? Não tinha uma legislação consolidada. O Código Eleitoral era pequeno, mas ao mesmo tempo tinha tanta resolução que valia mais as resoluções do que efetivamente o código. Então você tinha que fazer uma análise mais apurada. Então nas convenções, quem preparava tudo era eu. E fui ficando ali, né? O diretório das reuniões, então me lembro de reunião. E aí pulsava muito no CIAN. Engraçado, na vida pública é forte no CIAN, é forte. E tinha um casarão ali na Vicente Carvalho, que a gente se reunia na casa do Otto Golanda, e eu me lembro de Montoro, Mário Covas, Severo Gomes, o Amino Afonso, que ainda está vivo, né? Quércia, todos passaram por ali, todos. Eu me lembro do dia que o Montoro chegou com o sapato sujo de poeira, e eu olhei assim pro chão, eu era novo, né? Garoto, 28 anos, olhei assim, eles estavam vindo do Vale do Ribeira, e acho que pegaram muito pó, né? No caminho, e o Montoro estava com aquele sapato empoeirado, me gravando a mente. E ele era uma figura maravilhosa, né, o Montoro, cara fantástico. Era outro momento da vida pública, né? Eu tive a felicidade de conviver com figuras ímpares da vida pública. Conviver assim na intimidade, porque não tinha... Eles eram figuras importantes, mas iguais. Aí o senhor se elege pelo MDB na época. Aí eu vi o candidato por acaso também, né? Eles me enganaram. Eu acabei virando candidato a vereador e fui o vereador mais votado na época. A cidade tinha 22 mil eleitores, eu tive 865 votos para vereador, é uma votação enorme, né? Assim, elege vereadores com 2 mil votos, e a gente quase 10 vezes mais. Mas aí, nessa eleição,
acabei virando vereador, indicando lá, me centrei na questão mais na parte de orçamento público. Eu era o que mais era consultado em orçamento, pela minha formação, né? Não é o que é hoje. Hoje a gente tem uma estrutura diferenciada, né? Temos até uma contabilidade pública internacional, né? Isso é importante, né? Os sistemas de contas públicas mudaram bastante, isso é fantástico. Então, você tem hoje uma contabilidade pública que vai para a área da contabilidade de custos, isso é bom. E acho que quanto mais a gente aperfeiçoar, menos desperdício de recursos públicos nós vamos ter. E durante esse meu período eu me aproximei muito da educação. Porque quando eu virei presidente da Câmara, mais ainda, que eu fazia reuniões com diretores de colégio de Estado, fazia reuniões com as associações de pais e mestres, que eram fortes naquela época nos colégios de Estado, é engraçado, né? A comunidade, quanto mais problemas tem e menor, mais ela se une, né? Era engraçado, ela pulsa, né? Ela pulsava e eu tinha essa facilidade de conversar com eles e eu sei, pô, não tinha um diretor que eu não conhecesse, não, a gente tivesse uma relação estreita mesmo, mas não era uma relação política de você vai eleitor para ter o voto, né? Nem chegava na eleição, nem trabalhar para, né? Porque às vezes eram daqui, eram de fora, eram diretores que... É muito de fora. Todo mundo de fora. Mas era uma aproximação pragmática, né? De que você acreditava na educação e um apoio que você tem que dar, porque o ensino nosso, o ensino era estadualizado e o ensino, nós só tínhamos as creches, que era o ensino infantil, vista como creche, não como educação. Né? Tanto é que no começo estavam presas a promoção social. Então a visão não era educacional nesse processo, era assistencialista, era aquela coisa. E aí tinha um pouquinho de ensino infantil também, né, nesse processo, mas também visto como assim, o ensino infantil era um parquinho, né? Parque infantil. Todo mundo fala, vou pôr meu filho no parque infantil. Parque infantil. Então, nem a mãe, nem ninguém tinha essa visão, né? Poucos professores, né? Assim, aqueles professores que realmente tinham um senso crítico, né, no processo de evolução do ser humano, que tinham assim uma ideia de educação. Era uma extensão do lar, né? Era a extensão do lar. Era aquela coisa da maternidade que o professor era visto, né? Isso. E aí foi o primeiro contato, foi conhecendo professores e conhecendo parte de algumas pessoas da rede, né? Porque você, como vereador, você acaba se aproximando do pessoal da rede. Então, quando eu conheci a Denise também, a Portela. Célia Portela. Foi quando o senhor começou então a se apropriar dessas questões, realmente dos problemas, que eu acredito que naquela época estruturais também eram muito grandes, né, nas escolas. Muito grandes, bem ruim. Bom, em 1988, já então vice-prefeito, o senhor assume a Secretaria de Educação do município. Como surgiu esse convite? No governo de transição, o prefeito eleito Dozinho chegou um dia lá para mim e falou, ele falou assim, eu sei que você tem formação jurídica, que você tem uma empresa de construção civil, então conhece bem de obras públicas, né? Mas eu queria que você fosse para a Secretaria de Educação. Isso não tem nada a ver comigo, né, Dozinho? Falei para ele, não tem nada a ver comigo, eu não acho que eu devo ir para lá, eu vou dar uma pensada sobre isso. Não vejo eu dentro da secretaria, à frente da secretaria, desculpa. Aí eu peguei, voltei para minha casa, eu já tinha um contato com a Ivanira, com a Maura, né? Com a Glória, né, Glória? A Glória já participou da primeira reunião? Não sei se a Glória participou dessa primeira reunião, né? E
com a Denise, e aí a gente fez uma análise. Eles achavam que era melhor eu lá do que outra pessoa, né? Porque pelo menos a gente poderia fazer um trabalho em conjunto. E aí eu acabei aceitando. Foi uma situação, infelizmente, por acaso, né? Eu acho que tudo que acontece de forma natural também acaba dando um bom resultado. Bom, levando em consideração o contexto da época, qual a leitura que o senhor faz a respeito da situação encontrada naquele momento? Quando o senhor assume a paz? Eu não quero ter isso como crítica, sabe? Não. Eu acho que cada contexto, momento analisando da vida, o contexto, né? Então, cada momento da vida é o que o cenário lhe apresenta, né? Existem erros que eu posso estar cometendo hoje e outros erros que os outros cometeram, né? Se a gente tirar essa crítica, a situação não era boa, né? Você não tinha uma diretriz, né? Enquanto você tinha problemas de ordem estrutural, né? Na rede nossa, nós tínhamos problemas de ordem estrutural até na merenda escolar, né? A gente pode até falar um pouco sobre isso. Importante. De diretrizes educacionais, né? E de estrutura da funcional, que era a pior coisa que tinha, né? Então, assim, vamos começar a falar sobre a estrutura. O professor, pra vocês terem uma ideia, ele não tinha o professor ou era concursado, né? Ou o substituto, ele não tinha nem carteira assinada, ele não tinha nada. Eles faziam um depósito na conta dele. Quer dizer, se ele viesse no caminho do São Vicente para cá e fosse atropelado e morresse, ele não existia para ninguém. Quer dizer, não havia um vínculo. Não havia um vínculo. Quer dizer, é uma coisa esdrúxula, né? E a primeira coisa que eu enfrentei foi isso. Eu me lembro o dia que eu falei assim, se os outros fazem, por que nós não vamos fazer? Eu falei assim, se o Estado faz, por que não vamos fazer? Eu me dirigi até essa delegacia de ensino São Vicente, pessoalmente, fui lá falar com a delegada e perguntei como é que eles faziam a contratação dos eventuários. Aí ela falou, tem uma lei 500, assim. Eu peguei, fizemos uma redação de uma lei semelhante para o município e fui até o Queiroz, que era o secretário de jurídico. Falei, Queiroz, não dá para essas professoras ficarem nesta situação, né? Eu acho que é uma irregularidade administrativa, eu acho que isso é uma insegurança para essas pessoas, né? E eu quero falar, eu concordo com você, mas quem decide é a secretária de governo e o prefeito. Eu sei disso, eu só queria a sua posição jurídica. A parte política eu vim fazer, né? Aí eu desci, fui falar com a Laíde, já era. E conversei, ponderei com ela, ela relutou, né? Naquele primeiro momento. Eu falei, Laíde, não tem condições de manter esse tipo de procedimento. Isso não muda nada, né? Fazer uma prova seletiva e você dar um contrato de período temporário, não vai mudar nada para a administração, mas vai respeitar mais o professor. Se vocês querem achar como ganho político, façam ganho político pelo menos, né? Aí acabou sendo esse convencer do que tinha que fazer e fizeram. Então aí foi a primeira pedreira que eu encontrei, né? Cada vez que você queria mudar alguma coisa. Depois a escolha de classe, né? Não tinha regra para a escolha de classe. Então, era maluco o negócio. Então, foi um pau, né? Tentar fazer uma regulamentação, porque de ambos os lados, né? Os professores, alguns, estavam acostumados pelo prestígio político de estar mais perto da máquina, né? Então mudar essa regra também não interessava a alguns. Não vamos dizer que é só a classe política que não interessava. Então, todo mundo tem seus interesses. Quem se beneficiava. Se beneficiava, infelizmente. E aí nós começamos a estabelecer uma regra para a escolha. Que é óbvio, né? Transparência, né? Forma mais adequada. Então, também se estabeleceu uma regra para isso.
até a remoção, aquela coisa toda de pedir, tudo. Acho que deve ter algumas coisas lá, os documentos saindo dos primeiros decretos regulamentando. Importante preservar esses documentos. Mas não tinha um plano de carreira, não tinha nada. Tinha estatutos da educação, muito simples, né? Que foi discutido na época de vereador, mas o resto era muito superficial. Na estrutura de merenda, praticamente era o caos, né? Nós não tínhamos nenhum controle de distribuição e a gente era responsável ainda, como é hoje, mas mais intensamente, pelos 27 colégios do estado. E como eles eram uma rede maior, nós éramos responsáveis por toda essa estrutura de merenda. Não tinha nada, não tinha geladeira, os fogões tudo quebrados, era uma coisa impressionante, né? E eu me lembro que o Carlinhos, da educação, né, que hoje nós arrumamos no Colégio Boqueirão, ele era um dos meus assistentes. Uma cidade era minha chefe de gabinete e a Maura e a Ivanira cuidavam da parte pedagógica. E aí eu falei, o Carlinhos, eu quero arranjar alguma coisa. Mas não tem dinheiro. E ele falou assim, eu acho que tem um órgão do Estado que quando eles arranjam umas panelas pra gente. Eu acho. Aí eu falei assim, então deixa comigo. Aí pegou o endereço, eu pedi uma conversa lá em São Paulo. Aí, mas antes, fiz uma radiografia de colégio por colégio, né? Eu levantei tudo na semana. Cheguei lá com aquela lista de prato, panela, garfo, colher, fogão, geladeira, freezer, né? Uma coisa... Não sabia que ia dar o volume que era, né? Aí cheguei, peguei pro cara e falei, a situação minha é essa, assim desse jeito, os colégios do estado, eu não consigo fazer nenhuma qualidade de merenda com essa situação precária que se encontra a rede, né? E aproveitei e coloquei a nossa junto, né? E por que me parece que acho que o cara se sensibilizou, viu a minha perseverança e eu vou te arrumar tudo isso. Você imagina que deu 7 caminhões de mercadoria. Aí eu cheguei aqui na prefeitura, depois que ele liberou, né? Ele liberou o material, um dia eu fui na Laíde e falei assim, vou precisar me arranjar os caminhões para ir buscar. Eu não tenho os caminhões para buscar. Não tenho caminhão para buscar, não tenho. Então tá bom, pode deixar. Eu fui nos empresários da Sierra, vocês emprestam os caminhões que eu vou buscar. Aí fui lá com 7 caminhões buscar aquele mundaréu de mercadoria. Distribuir tudo zerinho. As diretoras do colégio ficaram tudo felizes, né? Mas acho que até a distribuição. O Roberto Lopes, que está hoje na Secretaria de Finanças, ele trabalhava na área de informática da COSIPA, ele era de centro de custos. E eu me lembro que eu chamava ele em casa, ele começava a fazer o primeiro softwarezinho de gestão de merenda escolar. A quantificar quanto cada colégio tinha que receber de mercadoria, de sal, disso, daquilo. E ele trabalhava na COSIPA, ele só veio sair da COSIPA anos depois que eu virei prefeito. Mas ele trabalhava lá e como ele cuidava de custos, eu falei, a gente era muito amigo na época, ele começou a nos ajudar, ele, Augustão, o secretário Sidney, fazia todo o tudo. pessoal saiu do centro de custo da COSIPA. Então o secretário fazia tudo, ia buscar, sim. dar o diagnóstico, arrumava o caminhão, trabalhava, Cada um tem uma maneira de ser, é o meu jeito de ser hoje ainda, né? É a minha maneira. Eu vou buscar o diagnóstico, porque eu acho que tem que estar junto. Nós temos que fazer juntos. Senão não funciona. Eu tenho que ajudar você. Aí a questão da merenda também era complicada, superamos essa situação, melhorou. Eu sou a pessoa não adequada para falar, o tempo já tirou muita gente daí, mas a história conta. Então também superou. Aí veio a proposta da criação da divisão de educação especial, né, uma área de educação especial também, com o tempo. Foi um embrião, né? Foi um embriãozinho. Caixa de estimulação. E aí com a Glória, essa era uma coisa que a Glória estava muito perto disso, ela que me introduziu. E eu tinha uma aproximação com a DPG também, porque eu ajudei a fundar a DPG na Rua Limeira. Eu participei das reuniões, eu me lembro da primeira reunião com o Orsi, com o Dr. Orsi, e com a dona
a Trovão, os dois, eles que lideravam o movimento. E eu era vereador, eu participei desse movimento. Por isso que essa minha ligação mais forte, bem perto deles. Quando eu fui para a educação, e a Glória tinha essa afinidade também, acabamos... Eu lembro das classes de estimulação. Das classes de estimulação. Bom, de que maneira a sua passagem pela Secretaria de Educação contribuiu para as políticas educacionais implementadas nas suas atuações políticas futuras? Acho que você semeou, né, você criou um divisor de águas, né, de que as coisas tinham que ter uma regra. Acho que a mais importante é que começamos a colocar no meio político que a educação tinha que ser feita não de forma política, né? Você ter política naquele sentido partidário. Fisiológico, clientelista, mas sim políticas públicas. Política pública. E que também o corpo docente também tinha que ter essa visão, né? E a gente falar que um só, porque quem aceitava também era culpado, né? E essa coisa, acho que foi uma ruptura ali, né? Acho que eu consegui no começo já semear, a primeira semente começar a germinar gradativamente, né? Eu acho que houve uma transformação, eu diria que foi ali. Eu acho que ajudou ali. E depois fortaleceu, né? Quando, mesmo que eu tenha saído rápido de lá, criou, né, um gostinho, eu percebi isso. E encorajei também algumas pessoas a tomarem essa atitude. Acho que foi o mais importante de tudo. E essa sua passagem, né, mesmo que curta em tempo, né, de ação, ela foi determinante depois na sua atuação como prefeito, do olhar da educação, ela contribuiu? Muito. As primeiras reuniões que eu fiz na Rua Tiradentes, número 500, com esse grupo de técnicos quando eu me preparava para assumir a secretaria, eu até estava temeroso, porque falar em escolha de classe para mim era uma novidade, né? Eu não tinha uma ideia disso, entendeu? Você começou a se aculturar nessas coisas assim, porque que o leigo na rua também não desconhece, né, das estruturas, né? Que ainda até hoje alguém chega e fala assim, eu tenho uma filha que fez pedagogia, não dá para você colocar ela na prefeitura? Até hoje. Ainda tem essa visão, né? E imagina naquela época era pior, né? Então, com tudo que se pode tudo, né? Graças a Deus essas coisas vêm diminuindo drasticamente, diminuiu 90 e tantos %. E essa coisa me fez ter uma visão mais apurada da educação, muito mais. Eu me embriaguei pela educação a partir daquela minha participação ali. Foi fundamental na minha vida de homem público. Prefeito, nesses 25 anos, houve mudanças e permanências no contexto educacional. Hoje, somos confrontados com novos paradigmas, né? Pensando no contexto da época e os novos paradigmas de hoje que são. Hoje nós temos uma realidade de um ensino à distância, o ensino técnico. Os jovens hoje buscando um ensino técnico antes do sonho de uma graduação, né? O ensino técnico hoje para o jovem, ele vem à frente até da graduação, né? de uma universidade. Os desafios das novas tecnologias, que são todos paradigmas, e a exigência cada vez maior da busca pela qualidade e humanização na educação. Qual o seu olhar perante essa realidade que se desenhou nesses 25 anos? As demandas hoje são diferentes, as exigências hoje são outras. O mundo não é estático, né? Você tem uma influência tecnológica de comportamento, né? Um avanço tecnológico muda o comportamento das pessoas drasticamente. O exemplo mais claro, o telefone celular hoje deve ter um código de ética de uso, pô.
As pessoas vão para um restaurante, ficam todas na mesa, 6 caras no telefone, não conversam. A interação entre a sociedade não existe nem na hora de uma refeição. Você está na balada, você está preocupado em conversar com o outro que está fora da balada e não com quem está na balada. Você não está interessado. Quer dizer, é uma falta até de respeito com quem você está, né? Você não está afim de estar comigo, você está afim de estar com o outro que está do lado de lá. Então, isso é maluco, né? E isso muda o comportamento. Basta ver acidentes de trânsito provocados antigamente por embriaguez, agora está ganhando o celular dele, né? Aconteceu agora com o Facebook. Isso interage e a comunicação globalizada, porque ela se estendeu com a velocidade primeiro pela rádio, depois pela televisão, e com a intensidade que foi, de repente chega a internet, ela é um concorrente no processo educacional. Às vezes, na grande maioria das vezes, ela deseduca. O que você faz em sala de aula, ele desmonta na televisão. Ali, a hora que ela chega em casa, ela liga a televisão. Nós tínhamos a sociedade, não é um controle da comunicação, mas a gente tinha que ter um código de ética de comunicação para poder ajudar a manter aquilo que você faz no processo educacional. Senão a gente não caminha. Você dá 2 passos para frente, dá um para trás. Assim, em caso de Praia Grande, é óbvio que a cidade cresce numa velocidade maior, que a capacidade de agir um momento de você suprir essa necessidade. Felizmente, a gente tem conseguido acompanhar isso, né? E esse processo foi porque a prefeitura assumiu o comando da educação efetivamente, tomou a dianteira disso. E eu queria fazer um parênteses para dizer que uma das figuras mais importantes para a educação do país chama-se Paulo Renato. Tá? Paulo Renato pode ser a emenda Passos Porto, que teve um começo, né? A emenda Passos Porto lá atrás, que estabeleceu um mínimo de implicação na educação. Foi a primeira emenda constitucional para a educação, mas ele quando veio com o Fundeb, né, ele estabeleceu o que eu chamo de novo pacto federativo. Eu chamo de portabilidade do direito de estudar. Por que eu falo novo pacto federativo? Cidades como Praia Grande, São Vicente, em cidades novas, nas grandes periferias das grandes cidades, elas não recebiam investimento à altura para a expansão do seu crescimento populacional. E aí esses colégios do estado começaram de 3 turnos para 4 turnos, para 5 turnos. Era quase que um farol colocado na sala de aula para entrar um aluno e sair o aluno. Era um maluco. Eles começaram a colocar 45, 50 alunos numa classe. Quando não deu, começaram a criar o 4º turno e o 5º turno, né? Então, uma coisa, quer dizer, eles estavam resolvendo o problema de matrícula. Agora, o processo educacional quase que não existia mais, né? E por quê? Porque o Estado tinha perdido a capacidade de investimento, não investia, né? Essas comunidades eram menos prestigiadas politicamente, de ter menos pressão política e acabavam criando o chamado guetos da educação, uma promiscuidade total. Os colégios numa situação precária, física, e numa situação de sobrecarga de alunos. Era caótico, né? Era caótico. O Paulo Renato, e a gente sabia que cidades como Cubatão, que tem uma renda per capita 4 vezes maior que a nossa, se a gente tivesse o orçamento de Cubatão, nós estaríamos no paraíso, né? E Paulínia e outras cidades que têm uma arrecadação muito grande a partir da participação nos impostos, coisa importante que a gente tem que falar sobre isso uma hora qualquer, com mais profundidade. Essas cidades, eram uma ilha da fantasia, né? Porque elas tinham condições de suprir as necessidades. Enquanto as cidades como nossa, Vicente e por aí afora, exceto Santos, que é uma cidade ímpar também, com uma arrecadação boa por causa do porto, eu meço a capacidade de investimento pela renda fiscal per capita. É isso que se faz hoje, né? Pra vocês terem uma ideia, Cubatão tem um orçamento de 2 bilhões, numa cidade que tem
110 mil habitantes. Diz que ela tem 18 mil reais per capita ano. Praia Grande não chega a 3 mil. Nós temos N vezes menor que eles, né? E você vê a diferença É lógico que eu costumo dizer que dinheiro demais faz mal. E dinheiro de pouco também faz mal. Faz mal porque você desperdiça, né? E o pouco também, às vezes, não dá para fazer milagre, né? Eu acho que é fundamental ter o equilíbrio, né? Os desperdícios também acontecem quando você tem bonança. O Gorbachev falava sobre isso, né? Ele, quando fez a perestroika, escreveu o livro, ele falava que como é que pode um país que vai à Lua gaste 3 quilos de alumínio para fazer um liquidificador. Ele disse que o liquidificador porque era mais fácil para o cidadão russo entender que era um desperdício de matéria-prima. É tão difícil você extrair da natureza, né, a matéria-prima para gerar aquele bem. E como a Rússia, naquele momento, não fazia centro de custo, porque tudo era do Estado, né, não se fazia custo. Só que tudo era do Estado no solo, mas a natureza ela vai se exaurir. Então, não há por que você desperdiçar. Se eu posso fazer com meio quilo, vou fazer com meio quilo. Por que eu vou fazer com 3 quilos? Com 3 quilos. Eu posso fazer 6 em vez de 1. Não, era maluco. Então, eu digo assim que quando você não tem esse senso, né, que a riqueza ela acaba, e você não tem limites. Aí um dia acaba e você não vai se arrepender disso. Eu vou mandar água hoje. Muito sério esse problema. Muito sério. Então, vai voltar, estou saindo divagando de outras áreas. A gente estava falando dessa estrutura que a gente tinha na cidade especificamente. Então, quando o Paulo Renato vem com aquele processo de criar algum DEB, além de você fazer o que nós chamamos de novo pacto federativo, que é a distribuição mais adequada do recurso público, quando ele fala, olha, tantos por cento vai ficar depositado no recurso, e quem tiver aluno vai receber recurso, ele acabou tirando de cidades e de estados que tinham riqueza excessiva e trouxe para cidades que não tinham, dessa forma indireta. Foi o que chamam de apelidei de novo pacto federativo. Essa é uma das coisas. Depois, quando chama de portabilidade, é que o aluno que está hoje em Praia Grande, né, que chegou em 2014, por se matriculou no colégio, a partir do ano que vem, o município recebe do Fundeb o dinheiro dele. Antigamente, ele chegava todos os dias aqui, algum aluno se matriculava, e eu tinha que fazer das tripas coração para arranjar dinheiro para fazer. Aí você fala assim, é muito, olha, é melhor este valor do que o nada, né? Então eu vejo assim que essa é a grande virtude, isso é que mais que o processo de municipalização que o Mário Covas começou, com a Rose Neubauer, é o processo do Fundeb que estimulou a que os municípios assumissem o ensino infantil, o ensino fundamental na sua intensidade. Bom. Essa foi a grande virada. E aí Praia Grande fez o seu planejamento também, né? Acho que seria bom, e eu falava ainda ontem sobre isso, como é que a gente chegou no ensino fundamental e o susto que os professores tomaram, né? A direção de tomar. Começou o Mário Covas assume, começa a discussão da municipalização, ele havia uma reação contrária dentro do governo dele, mas ele queria municipalizar. Aliás, ele era corrente de Montoro, Montoro era um municipalista, né? E Covas tinha uma cabeça municipalista, né? Então ele veio com aquela ideia de descentralizar o processo educacional. Ele sabia que o gestor local, né, teria condições, com regras claras, teria condições de fazer melhor do que o Estado, numa máquina grande, né, distante, adaptar a questão das culturas locais, né, tem muita coisa, né? E essa coisa com todo respeito à rede do Estado, eu sempre falava assim, o professor do Estado, ele está sempre esperando o dia do concurso de remoção. E ele fazia um concurso, ele morava em Santos, essa cidade, essa mata toda, ele fazia um concurso para o Estado. No Vale do Ribeira. Aí ele passava e tinha vaga no Vale do Ribeira. Ele ia lá para o Vale do Ribeira, o ano todo.
Chegar no fim do ano, ele esperava o concurso de remoção. Aí ele conseguia vir para Toledo. Aí ele ficava um ano em Toledo. Depois ele ficava um ano em Peruíbe. E vinha até ele chegar na cidade de origem dele. Aí ele se assentava. Só que durante 10 anos ele passou em 10 cidades. Ele não estava preocupado em interagir com ninguém na comunidade, com aluno, com uma raridade tinha essa coisa. E essa falta de interação impactava na educação, ficava claro para mim. Então, esse é um problema da estrutura grande do Estado, porque os concursos não podiam ser regionalizados, né? E aí era muito ruim, muito cria péssimo. Vínculo, não cria vínculo, precisa. Tanto é que nós chegamos na criação lá na frente da pedagogia comunitária para poder criar esse vínculo mais forte com o processo educacional. A educação não pode ser vista só com o aluno em sala de aula e o professor, a responsabilidade só deles, não. Você não faz educação desse jeito, em hipótese alguma, né? Tem que ser extremamente. Aliás, você passa a ser um Estado paternalista, né? Protetor demais e fazer o papel do pai do aluno, não dá para fazer isso. Essa coisa já no município não acontece, né? Quando o teu concurso é municipal, o máximo que você vai dar aula em Solemar Forte, por aí afora, né? E a máquina está mais perto para discutir, para cobrar, para fazer tudo isso. Eu acho que é mais peso para o município, mas é melhor resultado para gerações futuras, é melhor resultado para o país, né? Esta situação de municipalização era uma tentativa de Mário Covas. Mário Covas tinha uma tentativa de fazer essa mudança. Foi um desafio? Foi um desafio, porque o ministro da Educação ainda não tinha sido o Paulo Renato. Então, quando o Paulo chega aqui no Fundef é que a coisa muda. Mudou nesse interregno ali, naquela momento ali de 6, 7 meses, um ano no máximo, nem isso. Por quê? Aí eu me lembro que chamaram todos os prefeitos para falar com a Rose, aqueles que queriam municipalizar, né? E aí houve uma pressão para mim tomar essa medida. E eu falei, vamos fazer um... Aí eu pedi para que na época os engenheiros da prefeitura fossem aos colégios, levantassem, colégio por colégio do Estado, os 27 colégios, a situação deles, física, né? Aí levantei toda a situação física, mandei orçar a situação e uma radiografia de quantos colégios, quantos eram os alunos nós tínhamos, quantos tinham sala de aula e quantos ciclos nós tínhamos, né? Quantos turnos nós tínhamos de classe. E quanto nós precisaríamos construir de colégios novos para você baixar para 3 turnos. Isso deu um valor de, naquela época, em 90 e pouco, 10 milhões. Sei lá, hoje seria 100 e tantos milhões. Né? Aí eu fui a Rose Nelbar, me lembro que eu cheguei para despachar com ela, comecei a falar como é que estava a situação da rede física nossa, né? Disse para ela também como é que estava a questão do número de alunos em sala de aula, do número de turnos. E que eu falei, Rose, se eu aceitar fazer a municipalização só assumindo o prédio, assumindo a gestão, eu trago para mim um passivo que eu nunca mais conserto na minha cidade. Então eu falei assim, eu vou errar profundamente. Para mim fazer isso, eu preciso disso aqui. Joguei as plantas na mesa e falei, eu preciso disso aqui. Aí ela pegou as plantas, mandou assim e falou assim, você não precisa nem falar, eu já sabia de tudo que você falou para mim. Eu sei que a sua situação é diferenciada e nem eu consigo resolver. Aí eu falei assim, bom, mas pelo menos a gente entra em consenso aqui, né? Que não é vontade minha, má vontade, que eu acho que estrategicamente vai ser péssimo para nós. Aí voltei, me reuni na época com a Ivanira e com a Maura, e falei para elas assim, a água antes de chegar no mar passa por onde, hein? Ele não nasce no mar, ele desce para o mar, né? Então as crianças nossas antes de chegarem no colégio do Estado vão passar pela gente, passa pelo ensino infantil, não passa? Passa pelo ensino infantil.
Então nós vamos começar a segurar eles na primeira série. Vamos abrir ensino fundamental no ano que vem. Gradativamente. Classe primeira série. Ah, perfeito, mas tem que fazer 4 classes, porque a gente vai ter que continuar as 4 séries naquela época. Eu falei, não é problema, nós vamos fazer. Aí eu falei assim, quero todas as plantas dos colégios aqui do município, para a gente fazer uma análise onde a gente vai poder implantar. E aí, chamei as plantas, fiz uma reunião, foi nessa sala até, e aí começamos a analisar colégio por colégio. A gente tinha acho que 18 ou 20 e poucos colégios, desses aí, alguns não davam. E aí a gente fez intervenção em 8 colégios, 32 salas. Parece que foram 32 salas, 4 em cada colégio. Então, tinha espaço físico em terreno, ampliamos, fizeram as 4 unidades, 4 salas novas, analisamos a estrutura que ela podia suprir de merenda, suprir de outras condições, e fizemos as 4 salas de cada colégio, em 6 meses. Eu falei assim, vou começar por aí a municipalização. E aí nessa época o Fundeb já estava implantado, eu falei assim, estava implantando, então o que aconteceu? A gente sabia que a gente ia ter recursos. Assim, então eu vou fazer a gestão nós mesmos, nós vamos assumir gradativamente. Nós vamos tirar do Estado gradativamente o aluno dele. Porque ele em vez dele sair do ensino continuar se matricular no ensino fundamental dele, ele vai já direto para o nosso ensino fundamental. E assim foi calmamente durante anos e anos. A ponto de hoje a nossa rede está com 45 mil alunos, mais ou menos, e o Estado com 13, 14 mil com o ensino médio. Com o ensino médio. E aí eles têm hoje 4 ou 5 mil alunos no ensino fundamental. Eu espero que no fim do meu governo eu acabe com o ensino fundamental no Estado. Para que eles se dediquem ao ensino médio e a gente sonhe com o ensino médio de período integral nesses 23 colégios do Estado. Seria maravilhoso. Bom, prefeito, depois de todo esse retorno, né, e falando especificamente em educação, o senhor gostaria de comentar mais alguma coisa? O senhor gostaria de falar mais alguma coisa da atuação como secretário? O que o senhor quiser, uma mensagem? Acho que naquela época a gente contou bastante, né? Todo o percurso. Acho que pode deixar claro que às vezes cada secretário tem seu momento, né? Vivenciou de uma forma diferente. Talvez eu tenha a memória de quem teve mês a mês, muito perto da educação ao longo desses 3 mandatos e meio, né? Então acho que tem uma informação. Eu acho que o grande problema primeiro, né? A educação só chegou, não chegou, né? Porque, volto a falar, tinha regras claras, né? Que não seguiam uma regra da política do jeito que as pessoas veem a política, mas da política administrativa, políticas públicas. Políticas públicas efetivamente, tinha um propósito. Chegou lá porque teve uma continuidade. Não que eu esteja defendendo o meu governo, a minha continuidade. Eu acho que a continuidade só acontece se ela é boa. Né? O julgamento vem da sociedade. Né? E não houve vaidade de ninguém de mudar nada drasticamente. Quando ocorreu, se cortou. Porque o grande problema das pessoas é quererem assumir e fazerem diferente porque eles estão assumindo. Quer deixar uma marca, né? E ter a descontinuidade, né? Tem que ter uma continuidade. O brasileiro precisa aprender o que é projeto de Estado. Com certeza. Né? O seu projeto de governo, ele pode ter a sua marca de governo, mas ela não pode superar, né, a marca do projeto de governo, do projeto de Estado. Quer dizer, há um interesse de Estado, nesse caso o Estado, o município, ele tem um projeto, né? E tem que ser dado prioridade do que o meu interesse, a minha vaidade política de prefeito, ou a minha vaidade de secretário. Isso, né? Sob pena de eu estar prejudicando imensamente a sociedade. É o que falta nesse país, essa visão mais aprofundada de coletividade, que é essa ideia de Estado que a gente deve ter, né? E eu acho que o que foi vitorioso também foi essa visão que as pessoas assimilaram na educação.
a ponto de que, em determinados momentos da história, né, a gente percebe a reação do setor da educação, e eu falava essa semana retrasada sobre isso, que reage, né? Ela reage com facilidade quando você quer fazer mudanças que vão prejudicar o sistema. Não que vão prejudicar a si pessoalmente, mas há uma reação, você percebe que é uníssono, pum, né? Essa reação. Isso é bom. Às vezes levam um mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, mas e são reações, às vezes, elas sem muita polêmica, mas são reações que se provocam de forma, acho que uma coisa surda, né? Mas ela vai profunda, ela vai se percebendo essa reação. Isso é fruto dessa consolidação, é fruto disso. E eu acho que é o maior legado que vai se deixar, porque eu quando pedi lá no logo que a gente resolveu que ia fazer os colégios novos, com padrões novos, que eu falava que eu me lembro um dia numa reunião com diretores de colégios da rede particular, que vinham pedir isenção de ISS, e aí os diretores argumentaram comigo que eles faziam serviço público, que eles faziam serviço de educação de qualidade. Eu falei, não, eu sei que vocês podem fazer um serviço de qualidade, né? Mas eu quero ver você fazer um serviço de qualidade com uma clientela diferenciada. Porque o seu aluno é filho de professor, é filho de advogado, de engenheiro, de empresário. O seu aluno, a sua clientela já é diferenciada. Tem computador em casa, conversa diferente, tem acesso à cultura, tem acesso a tudo. Eu quero ver que você pegue um aluno de periferia, que o pai não tem nível educacional, ele mora na situação inadequada, ele não tem meios. Raros vocês vão conseguir. Assim, então, se você falar para mim, você tem uma unidade educacional, a sua, seu prédio, nós temos 23. A clientela do República não é a clientela do Ribeirópolis, como não é da Vila Sônia. São diferenças culturais muito grandes. Assim, não dá para você falar e comparar. Até porque o República de Portugal, numa época, foi um ícone, né? Era considerado. E aí daria para comparar só o República com algum colégio particular, até melhor do que muitos. Então eu falei assim, não vamos começar a conversa por aí, seus diretores, porque não está na pauta a discussão de qualidade de serviço público, nesse momento. Mas que faça uma reflexão sobre a clientela que nós temos e essa responsabilidade que o poder público tem. Aí eu tinha uma visão assim, que independente, eu acho que o processo educacional, ele depende de alguns fatores, né? Os meios que você tem para apoiar esse processo, que ele é necessário, né? E a proposta pedagógica, que você tem que abraçar ela, né? Que você tem que definir o que você quer, é um método que você vai estabelecer. Ter um corpo de professores bem atualizado constantemente, isso era fundamental, né? A formação, ter rigor na contratação, senão você não vai. Uma política mais estável, né? Para você consolidar, nada vai, na educação principalmente, ela é de médio e longo prazo, então você poderia achar que implantou uma política hoje, vai colher daqui 4 anos, é loucura, né? Você tem um processo muito longo para você. Você tem que ir acompanhando esse processo ao longo de cada ano, né? Mas não quer dizer que você se assuste e já mude imediatamente. Você tem que ver, você tem que saber como medir para ver se está dando resultado, né? Não vai esperar também 4, 5, 6 anos, mas também não vai deixar de se assustar porque a coisa não está indo tão rápido. Aliás, o técnico sabe mais que qualquer um. Então, eu acho que essa coisa da estrutural, a gente determinou. Eu tenho uma ideia, né, e acho que essa frase
é uma frase já feita, o homem é um produto do seu meio, né? O cidadão, ele é produzido dentro da rede escolar, no futuro. E aí, se ele está num colégio onde, estuda num colégio onde a vidraça está quebrada, o muro está pichado, o mato está crescendo dentro do pátio, sabe? Há uma coisa desorganizada dentro do colégio, você está criando um aluno lá na frente com visão de espaço desorganizado, né? Ele ao fim do período escolar dele tem uma visão de mundo jogado, né? E eu achava que o aluno do República, que era a nossa referência, não podia ser tão privilegiado em termos de infraestrutura como um aluno de outro bairro mais distante. Então foi quando eu estabeleci que a gente ia ter um colégio de padrão, uma padronização mesmo. Então qualquer colégio teria mesmo acabamento, mesma disposição física, no ponto de vista de material, meios pedagógicos iguais, né? Todo o suporte pedagógico seria idêntico, não dependeria de uma APM ou outra terem condições de fazer. Arquitetura escolar, né? Não só arquitetura, né? Você tem ele seja muito assiado para que ele possa produzir um processo educacional indireto, né? O aluno, porque eu costumava falar o seguinte: se você for numa festa e estão servindo salgadinhos doces para você e os papelzinhos, você vê que está cheio de papel no chão, as pessoas jogam no chão. Mas se estiver limpinho, você joga no bolso e você vai procurar uma cesta. É assim que você vai educar o cara. O ambiente produz esse processo, estimula. Se você não tiver freio, você vai se comportar daquele jeito, mas se você tiver freio, você não se comporta. Então, quando você produzir um elemento com freio, com noção espacial, ele vai para a sociedade, amanhã vai ser um agente público, ou vai ser um empresário, ele vai ter uma noção, né, de como ele tem que se comportar também. Então, não é só o português, a história e a matemática, porque você vê muito cara com formação avançada, abrindo vidro de carro e jogando garrafa pela fora do carro. Parar o cara, ele está num carrão, uma BMW, deve ter 3 cursos superiores, um em Harvard, e ele vai fazer isso. Mas não foi educado para a cidadania. Não teve limites. Não teve limites. Então, acho que a educação tem que produzir, porque senão a gente vai ter grandes espertos e inteligentes que não produzem nada para a sociedade. Então, você não fez nada pela educação. Exato. Me desculpe, não fez mesmo. Porque a gente precisa ter uma inteligência, mas uma inteligência humana. Não é inteligência de proveito próprio, de produção de PIB mundial, não. A inteligência de humanização. Ele tem que estar equilibrado. Ele tem a necessidade de sobrevivência, de ganho, e a necessidade da sobrevivência da humanidade. Esse é o grande papel da educação. Ou a gente vai entrar em colapso. A educação é responsável, infelizmente, né, por evitar uma crise de civilização. Que nós já estamos em rota de encontro. Então, a gente precisa rapidamente fazer uma reflexão, né, e fazer com que até toda a educação no mundo faça uma reflexão sobre isso. A gente está vivendo um momento difícil no mundo, não quero ser catastrófico aqui, mas é a realidade, né? Quando você tem uma crise de ausência de commodities, água, a comida, a gente está vendo aí uma crise em diversos locais do planeta. Quando você vê uma crise de identidade da sociedade, do mundo, né? Ela entra em colapso, você vê essas ansiedades que estão acontecendo nos últimos anos, você percebe que isso são, né, crises de ética, moralidade, toda essa coisa, é uma construção de que, se a gente olhar no tempo, né, fomos a Roma, nós não percebemos que isso aconteceu lá atrás. Então, hoje nós estamos sujeitos a esse processo de uma crise civilizatória. Não é bom para nós, né? Mas o mundo é cíclico.
Mas eu estou saindo da educação. Estamos na educação. Prefeito, então, para encerrar, né? Então, o legado, né? Como secretário, como um homem de educação, como um homem público que determinou, né, políticas educacionais. O legado da educação para essa cidade é essa estrutura, não só física, mas como de recursos humanos, e que ninguém quer que caia, né? Todo mundo quer que ela avance. Acho que o maior legado é exatamente criou uma condição mais adequada, que os prédios, a questão física, ela vai se deteriorar com o tempo, né? Não acredito no tamanho, na condição que aconteceu no passado, por outra situação. Porque esse talvez seja, não vai acontecer pelo legado que se deixa. Qual é? Volto a falar, em relação ao professor, ao corpo de funcionários, eles perceberam e eles se orgulham de que tem hoje. A gente percebe que a grande maioria tem orgulho da estrutura educacional, né? Do que vem fazendo. Eu acho que nesse ponto, esta consciência criada no meio deles, né? Do que eles têm que manter, do que tem que ser, que vai preservar, né, principalmente no processo educacional. A sociedade na rua vem fazendo pressão. Você vê que a gente está numa pressão nossa, nos últimos tempos, que o município assuma o mais rápido possível o ensino fundamental do Estado. Quer dizer, isso é resultado do quê? Da qualidade do ensino que você está dando na nossa rede. Então eu sei que eu sofro a pressão por parte da coletividade. Isso vai também fazer com que quem está fora, né, e quem faz a gestão, pressione para as coisas não saírem dessa situação, né, dessa zona de conforto do processo educacional. Eu acho que esse é o maior legado que você deixa, né, para a sociedade e quem opera, que é a administração, policiando que não haja um retrocesso nesse processo educacional em que envolve, né. E depois, assim, a preocupação de estar antenado, né. Eu percebo que a educação também saiu daquele paradigma que o mundo é estático, né? Não tá acontecendo nada aqui nem lá na frente, né? E não é assim. Às vezes mais rápido que a gente, então a gente tem que correr junto, né? Então, não bloqueia a hipótese de buscar a modernidade, né? Para que você consiga acompanhar essa evolução dos meios que sejam colocados à disposição do sistema. Eu acho que agora a gente está numa fase de buscar a lupa o aperfeiçoamento. A gente não pode achar que já fez tudo certo, que já está tudo certo. Não, tem coisas para serem feitas aí. Mas não é se afastando tudo e começando do zero. Perfeito. É ser crítico de você mesmo. Muito obrigada, prefeito. Eu agradeço. Estamos encerrando essa entrevista. Tem mais alguma coisa? Não. Obrigado. Agradeço. Por vocês. E deixando aqui gravado que essa filmagem vai ficar no Centro de Memória da Educação para pesquisa em História e Historiografia da Educação. Muito obrigada.